Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e estamos novamente reunidos aqui para que nessa aula a gente possa começar um novo módulo. Nesse módulo a gente vai falar sobre as lentes, que nada mais é do que um sistema óptico no qual ocorre a refração, tá legal? Então as lentes, elas são aparatos ópticos que permitem, né, que utiliza-se, na verdade, da mudança de direção, né, da luz, quando ela passa de um meio para o outro, para que, né, possa corrigir defeitos de visão, como a gente vai ver aqui, inclusive, como a gente possa melhorar, ampliar uma determinada imagem, enfim. Uma lente nada mais é do que um sistema óptico feito de material transparente, homogêneo, que a gente vai dizer que o índice de refração do meio que compõe a lente, né, seja o vidro, seja a resina, enfim, nós vamos chamar o índice de refração de NL, tá legal? E aí o que ocorre, pessoal? Nós vamos também comentar aqui um termo que vai ser bastante utilizado por nós aqui na nossa aula. Nas nossas aulas são as lentes ditas delgadas. O que é uma lente delgada? Bom, nós vamos trabalhar propriamente, vamos observar aqui propriamente as lentes esféricas. E como a gente sabe, lentes esféricas, né, como o próprio nome já indica, vem exatamente ali do formato esférico e toda a esfera possui um determinado raio. Assim sendo, se a espessura da lente for pequena em relação ao raio dessa esfera, do raio que produz essa lente, no caso, que dá o formato para uma das faces da lente, nós vamos dizer que essa lente é chamada de lente delgada. Tá ok? Então, uma lente delgada, a gente pode considerar como sendo uma lente bem fina, uma lente fininha. Tá legal? E aí, como o próprio está escrito aqui para a gente, a espessura é pequena comparada ao raio de curvatura da circunferência que gerou as lentes. Tá legal? E aí, pessoal, algo importante para a gente também, nesse momento, que a gente devo mostrar para você, que a gente deve conhecer, são exatamente os tipos de lentes que a gente vai estudar aqui. Tá legal? Bom, essas lentes elas são divididas em convergente e divergente. Bom, a lente convergente e a lente divergente, ela vai receber esse nome dependendo, atenção, dependendo do meio no qual ela está inserida. Porque vamos lembrar, para que a gente possa ter a refração acontecendo, a gente tem que colocar, né, tem que inserir, tem que produzir ali uma diferença de meios diferentes que possuem diferentes índices de refração. Dessa forma, o que vai acontecer? Quando eu colocar a minha lente num determinado meio, por exemplo, o vidro no ar. Bom, a gente sabe que o ar ele tem um determinado índice de refração, que eu vou chamar de NM, tá? O meio que ela tiver inserido vai ser NM, tá? Então, dependendo da relação entre o índice de refração do meio lente e do índice de refração do meio no qual a luz se propaga, né, fora da lente, no caso, a gente vai definir, a gente vai ter condições de chamar a lente ou de convergente ou de divergente. Tá ok? E eu mostro para você essa diferença no próximo quadro. Tá ok? Vamos lá. Bom, e como é que a gente então define? Conhecendo os índices de refração da lente e do meio. Então, olha só. Eu coloquei aqui um caso que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Por exemplo, o índice de refração de uma lente de vidro, do seu óculos, por exemplo, caso você utilize, e do meio, no caso, o ar. Você coloca o seu óculos no ar. O que vai acontecer? Bom, a gente tem condições de conhecer, de chamar a lente de convergente caso ela tenha borda fina. Então, se a sua lente ela tiver uma borda fina, a gente tem condições de chamar ela de convergente caso ela esteja nessa situação que eu acabei de mencionar para você. O índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio.
E o que vai acontecer numa situação como essa? Vamos supor que eu tenha raios, um feixe luminoso paralelo ao eixo principal. Vamos lembrar que o eixo principal é aquela reta que passa exatamente no centro óptico, né? No caso, como a gente viu dos espelhos esféricos, o mesmo vai acontecer aqui para as lentes, tá ok? E aí o que acontece? Se eu pegar esses raios que vêm paralelos aí ao eixo principal, eles irão convergir, por isso o nome convergente. Eles irão convergir, tenderão a se encontrar num único ponto. Este ponto, né, a gente vai ver daqui a pouco que é o foco, tá? Mas, a princípio, guarda isso no coração, que raios que incidem paralelos ao eixo principal, numa lente convergente, convergem para um único ponto, ok? Agora, e o que seria a lente divergente? Bom, a lente divergente, ela tem característica dela ter borda grossa, tá legal? Então, a borda da lente, ela é mais grossa do que o seu corpo, tá certo? E aí o que ocorre? Se raios paralelos incidirem, tá certo? Nessa lente, tá ok? Raios paralelos, né, também ali ao eixo principal, o que vai acontecer? Esses raios paralelos, após passarem por essa lente, tendem a divergir. Bom, divergir é se espalhar, tá ok? Basta lembrar do seguinte, quando existe uma opinião divergente, a minha opinião é divergente, diverge da sua. Significa que a minha opinião tende a um lado e a sua tende a outro. O mesmo acontece aqui com os raios, tá ok? E isso ocorre na lente divergente, que tem borda grossa, inserida num meio cujo índice de refração é menor do que o da lente, tá ok? Vamos ao próximo quadro para que eu possa mostrar para você geometricamente essa representação aqui, tá ok? Vamos lá. Bom, então, ainda falando sobre a representação da lente convergente, a representação da lente divergente, ainda, né, falando também das lentes inseridas no meio cujo índice de refração é menor do que o índice de refração da própria lente, galera, como a gente comentou, quando raios luminosos paralelos ao eixo principal incidem numa lente do tipo convergente, repare, os raios luminosos tendem a convergir para um único ponto, ok? Então, a gente vai falar aqui já, na próxima aula, a gente vai falar melhor sobre isso, mas sabemos que esse aqui é o foco dessa lente, tá legal? Bom, assim como a lente divergente, quando os raios luminosos eles incidem aqui, ó, paralelos ao eixo principal dessa lente aqui, o que ocorre? Ocorre que esses raios, após atravessarem a lente, o que vai acontecer com eles? Eles vão divergir, como se eles estivessem sendo oriundos de um determinado ponto. Esse ponto aqui, tal como a gente vai comentar também melhor na próxima aula, tá legal? É o foco dessa lente, tá ok? Então, convergente, converge. Divergente, diverge, ok? Mas, Rafael, você comentou comigo o seguinte, isso ocorre quando o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Mas o que aconteceria caso, eu colocasse essa lente num meio cujo índice de refração fosse... colocasse essa lente num meio cujo índice de refração fosse maior do que o da lente, ou seja, o oposto ao que a gente conversou agora. Bom, a lente que a gente trabalha, que a gente trata como convergente, ela teria característica divergente. E a lente divergente, como seria? Teria uma característica convergente, ok? Então, isso vai ocorrer quando a lente ela for colocada, for posta num meio cujo índice de refração é maior do que o índice de refração da lente, tá ok? E eu te convido a irmos ao próximo quadro para que a gente possa verificar essa representação. Vamos lá. Bom, então, como eu havia comentado com vocês no quadro anterior,
Quando o índice de refração do meio é maior do que o índice de refração da lente, a lente que tinha a característica, tinha a característica de ser convergente, agora ela passa a ser divergente. E a que era divergente passa a ter comportamento convergente. Então, vamos lembrar aqui que quando o índice de refração da lente era maior do que o do meio, a lente que tinha borda grossa, ela tinha comportamento divergente. Só que agora, olha só, a lente de borda grossa, agora ela tem um comportamento convergente. Tá ok? E assim como ocorreu com a lente de borda grossa, também ocorre com a lente de borda fina. Bom, aqui tem borda fina, o que ocorre? Bom, quando um feixe de luz incide nessa lente, o que vai acontecer? Bom, incidiu na lente, esses raios luminosos, eles tendem a ter um comportamento divergente, como se fossem oriundos de um único ponto. Tá ok? Então, pessoal, a princípio, o que eu gostaria de comentar com vocês, que a gente, primordial para as próximas aulas, é isso. Então, por hoje eu me despeço de vocês. Até a próxima. Saudações.